Olá, tchuquitos do 7º ano C, sou a professora Yara, da disciplina de Ciências, e hoje vamos dar início ao capítulo 3, Ecossistema Terrestre. Os grupos de seres vivos. Ecossistema terrestre são biomas da Terra, assim como as florestas, pradarias, desertos, entre outros. O ecossistema são comunidades de organismos que interagem entre si e com o meio ambiente em que vive, sofrendo influência dos fatores abióticos. Então, dentro do ecossistema, temos o conjunto de seres vivos, que também são chamados de fatores bióticos, como plantas, animais, micro-organismos. E dentro do ecossistema também podemos encontrar os fatores abióticos, sem vida, como por exemplo solo, chuva, vento, a parte luminosa que vem através do sol e etc. Então, é uma interação dos seres vivos com os conceitos que não têm vida. Os seres vivos podem ser divididos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, a classificação biológica dos seres vivos, ela precisa ter um conceito de organização. E essa organização tem que estar relacionada nessas características: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tem que ser organizada nessa ordem, não pode estar trocado, tem que ser respectivamente nessa ordem. Então, vou tentar explicar um pouquinho sobre cada um desses exemplos da classificação biológica. Então, reino. Sabemos que dentro do reino existe o reino monera, o reino protista, fungi, plantar e animal. O filo, por exemplo, são relacionados, vou citar um exemplo do filo dos cordados, que são os animais que apresentam uma coluna vertebral, uma estrutura óssea, como por exemplo o gatinho que vocês podem observar ao lado. A classe são divididas em ordens, exemplo, carnívoros, onças, gatos, lobos, etc. E a ordem dos primatas, gorilas, chimpanzés, ser humano. Então a gente tem uma classificação de ordem através da classe desses animais. Já a ordem é dividida em família. Exemplo, os canídeos, família dos lobos e dos cães. E um outro exemplo é os felídeos, a família das onças e dos gatos. A família é composta de gêneros. Na família, os felídeos estão os gatos domésticos e o gato selvagem, que pertence ao gênero Felis, enquanto a onça pintada, ela tem uma característica do gênero diferente. Ela faz parte do gênero Panthera. O gênero, ele pode reunir várias espécies. Já a espécie, podemos dizer que a espécie é o conjunto de organismo capaz de cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, a espécie, temos o exemplo do gato doméstico. O gato doméstico, ele vai cruzar entre si, a sua mesma espécie, gerando assim características férteis em relação aos seus descendentes. Para ficar um pouquinho didático, a gente tem um truque para decorar a classificação biológica. Lembra que eu falei que a classificação biológica ela tem que estar relacionada em uma ordem? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, temos uma frase, um pequeno truque para relacionar essa classificação. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, percebam aí que cada palavra, a primeira letra, representa o tipo de classificação biológica. Rato, reino, frito, filo, com, classe, orégano, ordem, fica, família, gostoso, gênero, experimente, espécie. Esse é um pequeno truque para a gente identificar aí a classificação biológica. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos reinos. O reino Monera é um reino que está relacionado às bactérias.
Os organismos desses reinos são unicelulares. O que seria unicelulares? Tá? Única célula. Então, são os reinos que pertencem à organização apenas de uma célula. Em relação a esse reino, a característica celular ela é bem simples. O núcleo não está organizado e o material genético ele fica disperso pelo citoplasma. Muitas bactérias são decompositoras, participando da reciclagem de compostos da natureza. Algumas são parasitas e causam doenças entre outros seres vivos. Então temos a parte boa e a parte ruim em relação a esse reino. A parte boa é que as bactérias elas podem servir de característica de alimentos, né, como os lactobacilos, e um outro exemplo que a gente tem é as bactérias que realizam a decomposição. As bactérias maléficas são aquelas que são causadoras de doenças, que vamos conhecer essas doenças das bactérias no capítulo 6. Reino protista, atualmente chamado de protoctista. Os protistas que se alimentam de outros organismos são chamados de protozoários e são todos unicelulares. Unicelulares, lembrando, uma única célula. Muitos protozoários causam doenças em seres humanos, como veremos também no capítulo 6. Nesse reino também estão as algas, que também podem ser unicelulares ou multicelulares. Multicelulares é várias células para a formação desse ser vivo, que realizam a maior parte da fotossíntese no ambiente aquático. Então, assim como as bactérias, os protozoários têm o seu lado positivo e negativo. Negativo, causadores de doença. Positivo está relacionado na produção de oxigênio. Então, são as algas que têm uma concentração de oxigênio muito grande para os animais. Reino fungi. O reino fungi engloba os fungos, como os cogumelos, bolores. A maior parte desses seres vivos, desse reino, são multicelulares, várias células, e são heterótrofos. O que seria isso? São os são os seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento, diferente das algas, por exemplo, e das plantas, que são autótrofos, que produzem o seu próprio alimento. Já o reino fungi, não. Esses seres, eles necessitam de um outro organismo para se alimentar. Juntamente com as bactérias, os fungos, eles também participam da decomposição da matéria orgânica. Também vimos que eles podem ser usados pelos seres humanos na produção de medicamentos e alimentos como pão e queijo. O reino plantae. O reino plantae engloba os organismos eucarionte. O que seria eucarionte? É uma célula que ela é organizada, ela tem um núcleo organizado diferente da célula procarionte, que está relacionada ao reino Monera. Essa célula, ela tem uma organização mais definida em relação a procarionte, e dentro desse reino eles são pluricelulares, multicelulares, pluricelulares é a mesma coisa, tem uma quantidade de células de 2 ou mais. E a sua nutrição são que esses organismos, dentro desse reino, eles produzem o seu próprio alimento. Então, uma nutrição autótrofa. Como exemplo, musgos, samambaias, araucárias e manguezais. Bom, dentro do reino plantae, a gente tem 4 divisões diferentes. Temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que seriam as briófitas? As briófitas, popularmente conhecidas como musgos, são plantas com poucos centímetros de altura, que geralmente se adaptam e vivem em locais úmidos e com sombra. Exemplos, em relação às briófitas, a gente tem os musgos, que podemos observar em rochas, em locais que ficam em sombras, em lugares extremamente úmidos. São plantas de pequeno porte.
Depois temos as pteridófitas. As pteridófitas, assim como as briófitas, são as plantas criptogramas, ou seja, que não possuem semente. Entre esse grupo de plantas, temos o exemplo as samambaias. Temos agora outro grupo, os gimnospermas. As gimnospermas são plantas que vivem em ambiente terrestre, de preferência de clima temperado ou frio. Temos exemplos dos pinheiros e as sequoias, que são exemplos desse tipo de vegetação. O corpo dessas plantas é formado de raiz, caule e folha. E finalizando, temos as angiospermas. No total de 350 mil espécies de plantas conhecidas, mais de 250 mil são angiospermas. As angiospermas são plantas que têm uma adaptação evolutiva maior referente às anteriores. Ela tem uma característica de possuir flor e ser frutíferas. O corpo das angiospermas é formado por raiz, caule, folhas, flores e semente, e também o fruto. Bom, finalizo aqui até a página 67 e depois vou dar início à continuação dessa aula falando um pouco sobre o reino animal. Beijos, até a próxima aula.